Em 30 anos de EPTV, o esporte regional fez história. Personagens que ganharam fama nacional nasceram em diferentes cidades da nossa região. Nesses jornais especiais, nós vamos relembrar os fatos importantes, analisar as vitórias e as derrotas, para descobrir sempre novos talentos no esporte. E no futebol, a região registrou conquistas e fracassos também. Quem está aqui para recordar tudo isso é o comentarista esportivo Alexandre Reis. Alexandre, qual é o balanço que você faz aí dos 30 anos de futebol na região? Ô Flávio, apesar da crise, no futebol do interior de São Paulo, o balanço é positivo, sobretudo quando o assunto é revelar talentos. O mundo inteiro sabe que Sócrates, Raí, Diego, Doni, Cicinho, o ex-goleiro Emerson Leão, nasceram para o futebol aqui em Ribeirão Preto. Então essa fábrica de talentos, ela só foi possível graças à rivalidade do clássico Come Fogo, que é o que você vai acompanhar agora na reportagem de Luísa Von Bilt. 8 letras, 4 para cada lado. Esse é o único empate no clássico de Ribeirão Preto. Quando o assunto é Come Fogo, sempre tem polêmica. Um quer ser mais que o outro. O Botafogo sempre foi mais tradicional, né? Sempre ele teve mais força. Comercial. Por quê? É antigo, mais antigo, né? Mas quem pode mais? É o Botafogo, né? Comercial. Tem até craque da seleção já teve, né? Então o Botafogo é o melhor time de Ribeirão. Nenhum censo até hoje foi feito para descobrir qual torcida é maior. Pensando assim, Ribeirão Preto está dividida, apesar da torcida não concordar com o resultado igual desse jogo. O Botafogo tem mais torcida que o Comercial, né? Nós estamos na frente deles. O Comercialino era fanático mesmo. Não, nós sempre foi uma minoria, mas a minoria geralmente como se diz, é inteligente, né? Do alto, dá para ver o quanto o Comercial e Botafogo estão tão perto. São 2 vizinhos, divididos por uma avenida, um parque e uma grande rivalidade. A construção dos 2 estádios na década de 60 também foi uma espécie de clássico, para ver quem era mais rico, quem tinha mais poder em Ribeirão Preto. O Comercial tomou a iniciativa. Deixou o acanhado Costa Coelho na Vila Virgínia e construiu em 1964 o Palma Travassos para 30 mil torcedores. Vamos aumentar um pouquinho, então, a rivalidade. Foi só o Comercial construir Palma Travassos, o Botafogo correu para construir Santa Cruz. Foi a Vila Tibério. A casa nova do arquival mexeu com os brios dos botafoguenses. Crescendo sempre. 4 anos depois, surgiria o estádio Santa Cruz, maior, para dar o troco ao adversário que saiu na frente pouco tempo atrás. Vim para cá para fazer um estádio para o Botafogo, porque eu era botafoguense e era diretor do Botafogo. Mas eu não estava envolvido com nenhum tipo de injunção, nada. Mas eles queriam? Sim, queriam. Um queria botar um mastro para a bandeira, não sei das quantas altura, o outro queria uma opção de coisa. Tipo assim, sem nenhuma importância. Eu estava querendo fazer um estádio, não uma quermesse, né? Quem é botafoguense bate no peito cheio de orgulho. Na era profissional, a partir de 1954, o tricolor tem mais vitórias, 54 contra 28 do rival. O Comercial fica aí paralisado durante 18 anos, até 1954, quando após uma fusão com o Paineira, um clube amador de Ribeirão que estava regularizado com a federação, ele volta às atividades, só que até mesmo pelo fato do Botafogo já estar em atividades aí há muito mais tempo, ter um número maior de torcedores, o Botafogo leva uma certa vantagem. Mas quem disse que Comercialino fica atrás? Antes do profissionalismo, os 2 times já jogavam pelos campinhos de Ribeirão Preto. Nessa fase, o Comercial levou a melhor, 12 vitórias, e o Botafogo só teve 3. A partir de 1930, quando com a quebra da Bolsa de Nova York, a cidade também quebra, deixa-se de investir no futebol, então o Comercial passa a ter que disputar os mesmos campeonatos que disputavam Botafogo, Palestra Itália, União Paulista. Então a gente tem um número maior aí de clássicos entre essas equipes. Mas até mesmo pela estrutura do Comercial, a vantagem do Comercial é muito grande nessa fase. Com o Botafogo na primeira divisão e o Comercial na segunda, o clássico raramente acontece.
Lembranças da época que a cidade parava só mesmo em imagens. Em depoimentos de quem viveu dentro das 4 linhas a magia de um jogo que lotava estádios. Eu pisando aqui me dá a impressão que eu estou com 20 anos. O zagueiro Manuel é recordista em Come Fogo. Jogou 27 vezes e tem história para contar. O Come Fogo é diferente. Se falar que realmente é igual, não é. Tá? Porque aí a preocupação do dirigente era levar a equipe para um lugar desconhecido, que a imprensa não podia acompanhar, ficar lá falando, porque tinha cronista que ia começar ali, não podia falar a forma que ia jogar, qual era a equipe. Teve jogo que nós fomos um lugar desconhecido, descemos escondido do ônibus, entrou no vestiário escondido, né? Até na hora de entrar no campo eu não sabia quem ia jogar. Ídolo do comercial, o ex-atacante Paulo Bin é, ao lado de Geraldão do Botafogo, o maior goleador do clássico de Ribeirão Preto com 8 gols. Ao contrário do profissionalismo de hoje, quando falta a identidade do jogador com o clube, Paulo Bin relembra que nos bons tempos do Come Fogo, a cobrança era grande em caso de derrota. O dia após o Come Fogo, o time que perdia, realmente era muito chato. Os poucos Come Fogo que eu perdi naquela época, ele não saía nem na rua, porque era amargura. Do lado do botafoguense, se encontrasse, era gozação, e do lado do comercialino era tristeza. Era muita gozação. O time que ganhava geralmente saía à noite, né, puxando um caixão de defunto com a bandeira adversária. Esse caixão punha-se fogo, né, na Praça 15. Então era uma brincadeira sadia naquela época. Estou torcendo para que o comercial volte logo à primeira divisão, porque nós temos aquele pega aqui no Santa Cruz e também lá no Palma Travasso. Pois é, falamos com o recordista em jogos, o ex-zagueiro Manuel, com o maior goleador do clássico Come Fogo, o ex-atacante Paulo Bin, e agora estamos ao vivo com o técnico que mais vezes dirigiu os clubes de Ribeirão Preto no clássico Come Fogo, o ex-treinador Alfredinho. Jogou pelo Comercial e também pelo Botafogo 29 vezes, foram 10 vitórias, 3 empates e apenas 6 derrotas. Um saldo positivo. E o Come Fogo era mesmo diferente, Alfredinho? Era muito diferente. Eu acho que o Comercial, inclusive, está dando uma demonstração disso. E eu acho que o Botafogo se ajeita, mas o Comercial dificilmente se ajeita lá. O senhor tem mais de 50 anos dedicados ao futebol, 82 anos de vida. O senhor acha que ainda tem salvação? Tem jeito de recuperar o clássico Come Fogo? O clássico é muito difícil, porque eu acredito que antigamente fazia-se o clássico, lotava-se o estádio. Hoje vai 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, eu tenho a impressão que não lotará mais. O momento marcante para o senhor foi em 77, quando o senhor é treinador do Comercial e levou ele numa disputa contra o Botafogo, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Foi esse o momento marcante? Não, todo o Come Fogo para mim era marcante. Eu acredito que quem acredita em clássico parte para o Come Fogo. E o Come Fogo para mim era muito importante. Obrigado ao técnico ex-treinador Alfredinho Sampaio, que tanto pelo Comercial como o Botafogo é o recordista no clássico de Ribeirão Preto, atuando por 29 vezes. Flávia.